Conta um pouquinho para a gente da sua atuação, como é que é o seu trabalho aí na área de entidades religiosas, entidades do terceiro setor, para o público te conhecer um pouquinho. Legal, Thaís. Primeiramente, quero agradecer aí o honroso convite para estar aqui com você, com o pessoal que segue o seu canal aí, e é um prestígio, porque não só no seu canal, mas eu te conheço pessoalmente, acompanho, aprendo muito com você também. Obrigada, imagina. E tenho a alegria de estar aqui e testemunhar o trabalho extremamente relevante que você desenvolve aí, defendendo e também ajudando muitas igrejas, organizações religiosas. Esse momento tem sido oportuno porque ele está democratizando e nos aproximando, né, uns dos outros. E, é verdade. Eu digo, né, seja aqui falando, seja assistindo, nós temos a oportunidade, a rica oportunidade de compartilhar aquilo que a gente recebeu muitas vezes, que é o dom, né, talvez, aí da oportunidade de fazer o que a gente faz. Esse tema, Thaís, igreja, contabilidade, o direito, e também não só as questões do COAF, vamos dizer que isso eu nasci dentro desse ambiente, né? Minha família está há 54 anos nessa linha, né? Com a Monelo Contadores, com a Monelo Advogados, com o Grupo Aldisa. E eu também, além desse trabalho, a minha atuação como profissional também da contabilidade, além do direito, junto à FENACOM, as entidades representativas, a Comissão de Direito Terceiro Setor da OAB, me possibilitou olhar para as nossas entidades com a visão do ambiente de controle externo, com a visão do órgão de fiscalização e também passar por alguns caminhos que me mostraram, e dentro desse assunto que vamos tratar aqui, e eu estava ouvindo a sua fala inicial, e eu gosto muito do foco que você disse que o seu canal, as suas lives têm, né? Eu até anotei aqui. A prevenção e a organização, a gestão, tudo isso que nós vamos falar, muito mais do que um advogado falando, que um contador, um auditor, é aquela pessoa que tem a boa vontade de fazer bem feito, né? Então, muito bom. E aí a gente percebe que as entidades têm sofrido inúmeros processos, os seus dirigentes, seja na entidade, uma associação, uma fundação, uma igreja, uma organização religiosa, têm trazido para si, muitos dos seus dirigentes, responsabilidade, e até no âmbito criminal, que é um pouco do que nós temos aqui hoje, por falta, na maioria das vezes, de uma boa gestão, de uma visão, Exatamente. como você falou, de prevenção. Então, nós não estamos aqui para criar nenhum terror, nenhum pânico, mostrar que existem riscos, mas muito mais do que isso, mostrar que, primeiro, a maioria do nosso setor é muito séria e muito correta nas suas atitudes. Mas se não bem orientado, bem conduzido, com a visão justamente do que você falou da prevenção, pode trazer problemas para a organização, problemas para os dirigentes. Sensacional, Ricardo, muito bom. Eu gosto muito de falar com você porque a gente acaba conseguindo entrar nesse alinhamento. Eu já queria fazer um adendo aqui. Eu aprendi muito com você, com a sua família também. Eu queria não sei se eu já te falei isso, mas acho que já. O primeiro curso, assim, um dos primeiros cursos que eu acabei assistindo, participando, para aprender algo nessa área, especificamente tanto na área jurídica como na área de contabilidade, foi com vocês ali nos cursos que a Monelo, né, proporciona. Isso lá em 2009, se eu não me engano, há muitos anos atrás. Eu já trabalhava há alguns anos, mas eu lembro que foi a primeira oportunidade de um curso, né, que na época falava sobre o tema, né? E foi muito rico para mim, foi assim que eu fui conhecendo vocês.
E eu tenho aprendido muito também com você, nos nossos encontros, é sempre bastante oportuno, né? E é muito interessante quando a gente entende exatamente isso que você falou. E aí eu já queria pegar esse gancho para falar para esse povo que está aí com a gente, a galera que está entrando, sejam todos bem-vindos, vocês que chegaram aí depois do início. Eu trabalho e eu sempre gostei muito de trabalhar com a prevenção. E o Ricardo falou uma questão muito importante. Muitas vezes as igrejas elas acabam sendo autuadas, tendo problemas bastante complicados lá na frente, porque deixaram de cuidar lá atrás, né? Então, o trabalho de um profissional bem direcionado, às vezes, né, sai mais barato cuidar agora do que ter que resolver o problema lá na frente. Então, ter uma mentalidade preventiva, muitas vezes parece trabalhoso, mas ela realmente vai ser muito mais eficaz para vários aspectos no âmbito da prática eclesiástica. E quando a gente fala de entidade religiosa, é muito complexo, né, Ricardo? Porque a entidade religiosa, pela sua natureza, e aí eu já queria introduzir o nosso tema, pela sua natureza, a entidade religiosa, ela acaba tendo uma série de desobrigações e que muitas vezes é confundida com uma certa liberdade de atuação e que, por não ter uma interpretação adequada, acaba levando muitas entidades religiosas a errarem no cômputo aí na prática das suas planilhas financeiras, da sua contabilização, da sua maneira de organizar a parte tributária. Porque, por exemplo, só para você ter uma ideia, Ricardo, hoje eu sempre respondo algumas questões que vêm pelo site, enfim, pelo Insta, e tem profissionais que me perguntam ainda, a igreja é isenta de impostos, eles não conseguem ainda identificar a diferença entre isenção e imunidade. Quais são os impostos que a igreja não paga? Não entende o conceito. E quando não entende o conceito, não consegue aplicar na prática o que realmente é devido. Então, muitas vezes, no erro, né, no entendimento das questões, acaba trazendo uma série de problemas aí internos que vão lá na frente trazer, né, eventualmente algumas autuações e penalidades. E no âmbito da contabilidade, eu tenho trazido aí, né, com a minha experiência, alguns alertas para a igreja. E um dos alertas que eu tenho trazido é exatamente sobre a questão da maneira como vai ser feita a contabilização dos recursos. Porque a igreja não tem que prestar um serviço e ter em contrapartida a emissão de uma nota pelo serviço prestado, já que é um serviço espiritual que não se cobra por ele, né? A igreja vive de arrecadações, ou seja, de doações voluntárias. Não existe aí a contrapartida da igreja, como uma empresa comercial tem, como uma indústria, enfim, que para vender um serviço ou um produto, ela tem que emitir a nota para ter a contrapartida da entrada do dinheiro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, já de início, Ricardo, o que você consegue enxergar como os maiores equívocos que as entidades religiosas cometem no âmbito da sua organização financeira e contábil, no que diz respeito a controle mesmo, né? Como a gente falou, o Ricardo trabalha também como auditor, então ele tem muita experiência aí na questão da controladoria, realmente do controle, tanto interno, eu acredito que aí para externar também. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você tem visto aí como realmente uma área que precisa ser levada mais a sério, vamos dizer assim, ter um olhar um pouquinho mais aguçado pelas entidades religiosas no que diz respeito às obrigações contábeis e tributárias da igreja. Olha, Thaís, você colocou vários pontos aí que, se a gente for dar uma fatiada nisso tudo, cada um deles daria uma boa conversa aqui. Não duvido. Eu sei que eu e vocês vamos nos empolgar aqui. Eu tô só de olho no relógio ali, viu? Tá bom, vamos ver. E eu volto a falar, a prevenção, ela não só é melhor para a organização, mas também para os dirigentes. E a prevenção, além disso, em termos de negócio, ela é mais barata e mais adequada. É verdade. Então nós temos que lembrar que procurar um advogado, uma assessoria jurídica, por exemplo, um especialista para fazer a coisa certa, é mais barato, porque vai evitar o problema, muitas vezes mitigar algum risco, e do outro lado, vai evitar de expor dirigentes, entidade, a igreja, a organização. Então, esse é o ponto. Acho que você virou a câmera aí. Acabei virando aqui na hora de... Pronto. Bom, quando você falou das imunidades e isenções, é verdade. Muitas vezes,
Ninguém entra numa organização religiosa, numa ordem, numa igreja, pensando em ser o administrador da entidade, né? Então, as pessoas se sentem vocacionadas, chamadas, e com aquela missão, aquele propósito, aquele dom, aquela vocação, se engajam, se identificam em algum credo, alguma ordem, e seguem a sua vida numa conexão espiritual, né? Divino, espiritual. Mas, por mais que tenha tudo isso, quando nos organizamos do ponto de vista civil, jurídico, eclesiástico, estamos dentro de uma personalidade jurídica. Então, é importante essa percepção que fazer, seja com ou sem fins lucrativos, com o caráter eficiente, religioso ou meramente associativo, não vai afastar algumas obrigações, como até um pai de família, uma dona de casa os tem. E aí é importante que imunidades, então, que são formas de desoneração tributária, e você bem mencionou, ela dá o direito de não ter obrigação tributária, mas ela não é aquele almoço grátis, né? O que eu quero dizer com almoço grátis? Temos algumas obrigações. E o religioso, o padre, o pastor, a irmã, a religiosa, ela está muitas vezes pensada na prestação do seu serviço religioso, mas esquece o que você falou. Uma nota fiscal, um documento, um recibo. Então, são esses, eu vou dizer aqui, aproveitar o tom, são esses pequenos pecados que muitas vezes ficam muito sérios para as nossas organizações. Então, você começou pelo lado da questão tributária, e é dela que deriva uma série de problemas das entidades. Eu diria, a maior parte dos problemas das nossas igrejas e organizações não diz respeito à imunidade, mas às obrigações acessórias que, para manter essa imunidade, precisamos ter. E onde estão essas obrigações acessórias? Que basicamente nós diríamos os templos, a liberdade. Então, e as pessoas confundem, né? A liberdade do culto, a liberdade do credo, da associação, com a desobrigação tributária de cumprir algumas questões. E são 3, basicamente, que estão no artigo 14 do Código Tributário Nacional. E a principal dela é o que você falou, que é a contabilidade. E a contabilidade, ela exige, também pegando um pouco as suas palavras, uma postura diferenciada. O que é uma postura diferenciada? E aí eu falo para vocês que estão nos ouvindo, com a liberdade que a gente tem, porque muitas vezes o religioso, a religiosa, ele está preocupado na economia, em economizar, fazer uma boa compra. Mas a boa compra, a gente tem que pensar, é de ponta a ponta. De uma ponta, a boa cotação, na outra ponta, a formalização. Por quê? Porque não é um dinheiro do padre ou do pastor, é um dinheiro da igreja. Perfeito. E isso é o que acontece às vezes com os pais de família. Mistura o dinheiro da igreja com o dinheiro do religioso, do padre ou do pastor. Então, há um princípio legal e um princípio contábil que o que é da igreja, o que é do religioso é do religioso. Perfeito. Então, aquilo que é dinheiro da igreja, o religioso, o padre ou o pastor, tem que ter máximo zelo, máximo cuidado. E aí ter documentação, não é um recibo que eu brinco em papel de pão, né? É a nota fiscal, estar atento, por exemplo, eu vou chegar na escrituração, mas às vezes alguém na igreja ou no templo contrata alguém da própria comunidade para fazer um trabalho, querendo até ajudar. Isso não é proibido. Agora, aquele dinheiro, de repente deu lá R$3.000 para algum fiel, que também é pintor, vou ajudá-lo, ele pinta bem, vai fazer a pintura do teto da minha capela, da minha igreja. Posso fazer isso? Em regra, pode. Agora, e o recibo desse pagamento? E uma eventual nota fiscal? E aí o que acontece esse pequeno detalhe, o contador não vai ter como lançar, vai ter uma dificuldade em relação a retenções e recolhimentos tributários.
em obrigações nos módulos do SPED, e isso tudo vai desencadeando situações de infração fiscal que, em alguns casos, nós já vimos, culmina até em crimes tributários. Então, é importante que a gente não fique pensando, olha, é uma obra de Deus, perfeito, mas a obra de Deus também segue as normas da terra, as normas terrenas, as normas do país onde a igreja está. E aí, o que eu falo para as igrejas, né? Que a gente acompanha? Aquilo que muitas vezes até boa parte dos pastores já tem também uma atividade profissional além da vida religiosa e espiritual. Então, muitos às vezes têm a sua empresa, têm a sua atividade profissional. Aquilo que ele vê na empresa, no seu negócio, ele tem que, no mínimo, praticar parecido aqui na igreja. O que eu estou me referindo? A sua palavra de controles, boas práticas e, por que não, governança. Né? Parece uma coisa, às vezes, quando a gente fala em governança em entidades religiosas, às vezes dá choque, né? Ficam até assustados. Mas o que a gente percebe é que no dia a dia, das pequenas coisas, na compra de numa feira livre, num pagamento de mão de obra, no trabalho voluntário, na questão daqueles que vêm fazer adesão à vida religiosa, muitas vezes há uma negligência do religioso que está à frente ali, que ele é religioso, mas ele é, do ponto de vista civil, administrador, do ponto de vista administrativo, ele é um gestor. Então, esses cuidados simples que a gente tem que estar atento no dia a dia. Perfeito. É interessante essa sua posição, porque na verdade a gente tem repetido isso, e eu costumo lembrar de uma vez, Ricardo, que um cliente me procurou, porque por falta desses comprovantes de saída, né, de recursos, então vários documentos que não tinham validade fiscal, como aqueles recibinhos que a gente compra na papelaria, eu lembro que depois de alguns anos a igreja foi autuada e tinha uma multa de valor maior do que 200 mil, porque o contador, para resolver o problema da igreja, lançava aquilo como caixa. Então é como se aquele dinheiro ficasse guardado, porque ele não dava uma saída contábil. É como se aquele dinheiro estivesse ali na igreja. Então, eu tenho percebido, Ricardo, que isso tem sido uma prática um tanto quanto comum. Os contadores, por falta até de recursos para poder fazer uma boa contabilidade, vão lançando tudo que não tem saída como caixa da igreja. Aí chega uma hora que o caixa está gigante e a igreja não tem como explicar aquele caixa, porque aquele dinheiro já não está mais ali, né? Então, assim, isso gera multa, isso gera problema lá na frente que às vezes não tem como resolver, senão realmente se sujeitando à auto-infração, não é isso? Olha que exemplo legal que você trouxe. Isso é mais comum do que eu e você imaginamos. Imagina. A gente convive com isso no dia a dia. Veja, lembre-se que eu falei do crime tributário. O contador, ele está querendo arrumar uma solução para o problema da igreja. O padre ou o pastor, a pastora, bispo, bispa, o religioso, ele não está, na sua intenção, ele não quer cometer um crime tributário. Mas esse exemplo que você disse aí, ele pode estar envolvendo o crime tributário da Lei 8.137 de 90. Por quê? Ele trata da simulação, da sonegação, dissimulação. E se nós pegarmos o arcabouço jurídico, que desde de 1990, principalmente, vem sendo construído no Brasil, nós vamos chegar ao seguinte: esse exemplo que você deu, ele pode estar encobrindo, inclusive, um crime de lavagem de dinheiro. Que é um pouco do que a gente está fazendo. Vai falar mais um pouquinho. Quando nós pegamos a lei de combate, né, e prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro, que é a Lei 9.613, e é interessante, né? Você lá atrás, como é que eu cheguei nisso?
pela minha atividade também na FENACOM, além da Monelo Advogados, eu tive a oportunidade de participar da alteração da Lei 9.613, quando foi a edição da Lei 12.683, em 2012. E, na sequência, participei junto com o IBRACON, Conselho Federal de Contabilidade, e a FENACOM, junto com o COAF, da construção da regulamentação para os profissionais da contabilidade. E aí, o que nós descobrimos, conversando com profissionais? Eu fiz aproximadamente 150 eventos pelo Brasil falando dessa resolução à época, né? Vamos voltar em 2013 e isso terminou, vamos dizer, essa maratona terminou em 2018, mais ou menos. E aí, o que a gente percebeu? O contador, assim como o administrador, o pastor, o pároco, quem quer que seja, ele não tinha intenção, em 99% dos casos, cometeu que quando ele não pega um documento fiscal, ele possibilita que lá na ponta o comerciante pratique a sonegação fiscal. A sonegação fiscal, na sua essência, já é um crime. Quando o produto da sonegação é utilizado pelo empresário que sonegou para comprar ativos e ele não pode declarar com base na receita efetivamente real, aí começa toda aquela engenharia, ele está fazendo o que lá fora falava, o branqueamento de capitais, aqui no Brasil, a lavagem de capitais. Então, é muito fácil, por isso que você vai perceber que a Operação Lava Jato, que é um ícone, ela várias vezes, além de todos os tipos penais ali trazidos, nós vamos perceber que sempre teve organização criminosa e lavagem de dinheiro. Por quê? Porque quase todo crime, principalmente o tributário, ou a captação de recursos públicos, em algum momento você oculta e aí vai acabar derivando para esse fator. E aí o que eu aprendi nesse tempo lá dentro do COAF, acompanhando esse trabalho? Porque nós estamos do lado das igrejas, é o que eu falei, eu nasci dentro de uma família muito forte, o trabalho dentro da Igreja Católica. Hoje também atendemos outras denominações, mas veja, nós como profissionais da área vivenciamos o dia a dia do trabalho muito sério, mas pouca gente sabe que dentro o Brasil tem um COAF, é legal, quem puder uma hora entrar no site lá deles e verificar. Eu fiz esse trabalho, quem quiser depois pode até pedir, a gente conversa mais. Ele mapeou as 15 práticas mais recorrentes para a lavagem de dinheiro no Brasil. E aí você vai perceber que as ONGs, de modo geral, né, se refere às entidades sem fins lucrativos, e também igrejas. As igrejas, de um lado, há uma liberdade para a sua atividade, o seu culto, o seu funcionamento, mas de outro lado também há o Estado dá uma certa, não é que ele facilita, mas não fica tão em cima. E isso, eu digo que isso não foi para o bem das igrejas. Porque quando nós temos a sensação de que nós não estamos sendo controlados, eu falo que é que nem criança. Se a mãe falar para ele assim, a criança está jogando videogame no seu quarto, e a mãe falar, você tem 5 minutos para entrar no banho. Mas se a mãe não contar os 5 minutos, provavelmente a criança vai dar o que a gente fala, o migué ali. Então, ou seja, então, o que eu digo é o seguinte, e isso deu uma sensação de que as igrejas estão soltas. Esse é o pior risco das nossas entidades. Porque com o SPED e fora todo o cruzamento eletrônico de dados, a gente percebe que pequenos detalhes como esses podem derivar para um crime de lavagem de dinheiro. Então, a gente percebeu ali, nos manuais do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF, que hoje é um órgão que está submetido ao Banco Central, né? Antes era o Ministério da Fazenda, foi para o Ministério da Economia, agora está no Banco Central. Ele deu uma aparente
aquietada, mas ele está trabalhando. Ele é um trabalhando. E o COAF do Brasil, em termos globais, né, eu tive a oportunidade de interagir com players de outros países. Existe o GAFI, que é um grupo que reúne todos os países comprometidos com a prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo. E o Brasil é um dos principais players. Eles chamam de Unidade de Inteligência Financeira. Então, o que o COAF faz? Fica mapeando informações que não é só dada pelo contador. E aí traz mais um risco. Porque as nossas igrejas, Thaís, elas compram imóveis, elas compram carros, movimentam cartões de crédito, tem os módulos do e-social, do SPED. Tudo isso faz parte do banco de dados de cruzamento eletrônico. Então, um pastor, um padre, sem ele imaginar, ele pode estar sendo monitorado para uma eventual atipicidade, como a lei de prevenção e combate à lavagem de dinheiro fala. Então, o que a gente tem que falar? Quando você pega esse exemplo do caixa alto, é muito raro uma igreja falar, olha, tem 300, 400 mil no caixa da paróquia ali, né, do templo. Isso, eu falo, não precisa nem ser contador para saber que não tem um formulário. Falar, padre, pastor, cadê esse dinheiro? Vamos fazer o auditor falando, vamos montar o caixa. Então, isso tudo já mostra um crime de fraude em documento contábil, documento público, falsidade. Então, há uma série de coisas. E o pior, o contador, que muitas vezes fazia uma baixa ou uma transferência de lançamento, ele passa a ser, do ponto de vista também penal, partícipe de um crime como esse. Então, não estamos aqui para criar o pânico, mas para mostrar que o dia a dia, sem pequenos cuidados, deriva a entidade, o patrimônio e os próprios dirigentes a uma série de problemas. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Muitas igrejas, Brasil afora, quando você fala, você tem contabilidade? Muitos falam, eu tenho. Aí você pergunta, o que você tem? Aí alguém vira lá da igreja e fala, eu registro, mando tudo pro meu contador, tudo que entra e tudo que sai. Aí o que ele mandou? Ele mandou os dízimos, as doações, as despesas, a manutenção da casa paroquial, da obra. Isso não é contabilidade, isso é o que a gente chamaria de movimento caixa. Então, boa parte das instituições não tem contabilidade, tem movimento caixa. O movimento caixa, ele não é atrelado a normas brasileiras de contabilidade. E olha que coisa interessante, por que essa sua live é oportuna? O Supremo Tribunal Federal, ele ao julgar a imunidade das entidades filantrópicas ou beneficentes, ele reconheceu que precisa uma lei complementar para regulamentar contrapartidas. A fiscalização pode ser na lei ordinária. Olha que coisa interessante. Vamos trazer aqui para o lado das nossas igrejas. Qual é a lei complementar que regula a imunidade das nossas igrejas? Basicamente é o Código Tributário Nacional. E a principal questão que ele traz ali é escrituração dentro das formalidades legais. Quais são as formalidades legais? É o regulamento do imposto de renda e o regulamento da Previdência Social e do Imposto sobre Serviço. Esse é o regulamento que eu falo de direito público. E de direito administrativo são as normas brasileiras de contabilidade. Quais sejam? Por exemplo, a ITG 2002. Isso é muito complexo, é muito chato até para a maioria que é da área muito contábil. Técnico. Então, para tentar simplificar, o que eu quero dizer? O Conselho Federal de Contabilidade tem normas que são específicas para as entidades sem fins lucrativos, inclusive as igrejas. Ótimo. Então, por exemplo, a norma do Conselho Federal, ela determina que se constitua provisões, registre os ativos. Então, aquela Kombi, aquela casa, aquele terreno,
aquela doação recebida, sabe aquele bingo, né? Não vamos entrar no detalhe do bingo. Aquela rifa que gera movimentação econômica, aquela live que virou recursos para a igreja, tudo isso tem uma previsão dentro da norma contábil, que, se não observada, é uma infração técnica para o contador e uma infração à formalidade que lá em cima a lei tributária previu que a igreja deve seguir. Então veja que é tudo extremamente amarrado. Que sensacional, Ricardo. Olha só, é muito, muito, muito bom estar ouvindo tudo isso. E eu queria fazer uma observação interessante aí no que você falou. A gente vai agora entrar um pouquinho aí exatamente na lei. Queria que você até daqui a pouco fizesse um pano de fundo aí do que a lei diz. Pessoal, vocês que estão ouvindo, vocês que já participam das lives com a gente, vocês sabem que eu não sou contadora, mas eu sempre tenho trazido esses temas que com muito mais profundidade técnica o Ricardo está trazendo. Então é muito bom ouvir um profissional com o seu gabarito podendo repetir tudo isso que a gente tem falado com muito menos conteúdo, né, muito menos profundidade, mas alertando a importância de termos uma contabilidade exígua nas entidades religiosas. E de fato, eu trabalho com as entidades religiosas, eu vou fazer aquela auditoria inicial, né? A gente faz primeiro uma análise, a gente faz ali tenta trazer um panorama para a igreja. E, Ricardo, 99,9%, acho que 100% das que eu visito, elas acham que elas têm a contabilidade, mas elas não têm nada. Elas têm isso aí que você falou, o movimento do caixa, né? E aí, esses dias, eu até postando um artigo que eu escrevi, que fica aí para eu até a lei de lavagem de dinheiro e as entidades religiosas, porque isso é uma grande preocupação minha, porque eu vejo que muitas igrejas, por mais que estejam atuando de boa fé, podem ser penalizadas pelo desconhecimento, pela falta mesmo de tecnicidade na prática contábil, financeira interna. Então acaba sofrendo as consequências por não ter tido cuidado de ser bastante detalhista aí na contabilidade. É um negócio chato mesmo, Ricardo. Eu vou te dizer, ser contador não é fácil, porque são muitas normas e são muitas questões que têm que ser analisadas, e quando a gente fala de entidade religiosa fica mais difícil ainda, porque não é tão claro, né, quanto as empresas comerciais, contra as outras formas de sociedade que existe. Realmente, entidade religiosa é um segmento bastante específico. E aí, quando eu fiz essa postagem, uma pessoa comentou assim, essa maneira, essa legislação, né, a lei que trouxe o COAF e que, através da norma do Conselho Federal de Contabilidade, que é a norma que foi reeditada em 2017, essa que você comentou, a 1530, que a gente vai falar aqui um pouquinho, que dá aos contadores a responsabilidade de trazer as informações para o COAF. Essa pessoa comentou assim, mas isso não é necessariamente para combater a lavagem de dinheiro, isso é uma forma mascarada de controlar as entidades religiosas. E aí, eu confesso para você, Ricardo, que eu me alegro com isso, porque você falou uma coisa que é muito verdade. As igrejas, muitas vezes, exatamente pelo fato de não ter toda essa dinâmica que uma empresa comercial tem, elas se sentem muito livres, é como a criança que vai jogar videogame que ninguém está olhando a hora. Porque acaba que não tendo controle, acaba não sendo tão rigorosa nos seus controles internos. Então eu te digo que eu acho bom que exista uma legislação que, ainda que não seja especificamente para isso, mas que gere a preocupação para a entidade religiosa, para que ela tenha cuidado nos seus controles internos, para que ela seja exígua na forma de fazer a sua contabilidade, exatamente para evitar que aconteça algo que ela nem deu conta. E claro, que também não seja um berço para lavagem de dinheiro, porque infelizmente a gente sabe que mesmo no ambiente eclesiástico existem, né, situações de irregularidade, sim, propositalmente, para mascarar uma coisa que não é, né? Não é dessas que a gente está falando, e também não trabalhamos para essas, mas nós, na preocupação que temos de fazer o melhor em prol da entidade religiosa, temos que nos preocupar em trazer a realidade do que pode acontecer pela falta de cuidado nos controles internos. E aí, Ricardo, eu já quero te perguntar, fala pra gente um pouco sobre essa lei de lavagem de dinheiro. A gente já fez um pano de fundo. Para quem está aí, entrou agora, nós estamos falando aí da importância de termos uma contabilidade bem ajustada para evitar
sanções e penas, né, para a entidade religiosa e para os seus dirigentes. Então, a gente trouxe aí o tema da Lei 9.613, que trata da lavagem de dinheiro, que determina que seja estabelecido o órgão, que é o COAF, que foi criado o órgão através dessa lei, que é um órgão de controle para o combate da lavagem de dinheiro e terrorismo, mas que, de uma certa forma, acaba atingindo as entidades religiosas, quando ela impõe que as entidades que tenham aí uma movimentação específica na lei, tenha que trazer esses comunicados para o COAF, né? E aí o Ricardo estava nos alertando que não só através do contador, mas a própria movimentação financeira da igreja já faz com que essa informação chegue no COAF. Então, diz pra gente um pouquinho sobre isso, Ricardo, de maneira mais específica a lei de lavagem de dinheiro, o trabalho do COAF, o que você pode nos alertar? Legal, é isso. Queria mandar um abraço, eu vi que entrou aí o meu amigo, o Dr. Helder Nascimento, lá de Fortaleza, presidente da Redejur, nossa advocacia. Olha que legal. Passou a integrar essa rede, profissional fantástico também, muito atuante aí com as igrejas e as entidades. Então, a lei de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, ela tem um impacto contábil e também para os dirigentes da organização. Esse é um ponto, né? Não é um problema só do contador ou só que estão dentro desse universo da organização, tem algum nível de responsabilidade. O que é importante nós percebermos, quando houve alteração da lei, ela houve uma questão que eu falo, ela criou uma nova política penal no Brasil e que depois foi seguida na lei anticorrupção, em outras legislações mais modernas e hoje reflete até na LGPD, por exemplo. Então, qual é o espírito da legislação da lei 9.613 com a alteração, a lei de combate à lavagem de dinheiro? De um lado, a tipificação do crime, tentando, e do outro lado, a prevenção. Então, foi a primeira grande norma no Brasil que, além de cuidar do processo e da tipificação penal e obviamente, da responsabilização penal e civil, ela teve uma preocupação em prevenção. Então, nós temos que olhar dois aspectos interessantes. Eu até tenho as anotações aqui. De um lado, enquanto tipificação, ela quer coibir, recuperar os ativos que foram desviados e tanto que veio até a delação premiada. E de outro lado, ela cria um sistema de prevenção onde utiliza-se de alguns setores como a contabilidade, advogados, cartórios, empresas de financiamento, bancos, cartões de crédito, que são players ou agentes do sistema de prevenção, todos eles subsidiados por uma unidade de inteligência financeira que nós chamamos no Brasil de COAF. Então, essa legislação, ela criou o COAF e aí deu a sua estruturação e deu ali a política de prevenção. E quando nós falamos de política de prevenção, eu falo, é a política para a empresa, para a entidade, para a igreja, e são as políticas que o contador vai utilizar. O que é interessante? Se nós pegarmos a legislação de 98, ela especificava alguns tipos penais, ou alguns crimes, né, para quem não é do direito, que deles derivariam a lavagem de dinheiro. Quando houve alteração pela Lei 12.683, não existe mais o que se chamava antes de crime antecedente, não existe mais o crime antecedente. É a conduta de ocultar ativos ou valores, com o fim, obviamente, de encobrir alguma infração penal. Então, veja, o que é uma infração penal? É um crime penal tributário. Então, alguém que eventualmente pega um valor, doa para uma organização, e olha, estou dando esse exemplo que acontece. Alguém doa para a igreja, pede um recibo, aí 2, 3 dias depois ele se diz arrependido e fala, eu quero cancelar a doação.
E aí ele faz um novo documento para o dinheiro voltar para o doador. Aquilo é para nós dentro de uma igreja, isso não tem nada de mal. Ele se arrependeu, pediu o dinheiro de volta. Para um eventual lavador de dinheiro, ele esquentou o dinheiro ali com o recibo da igreja. Então, Exato, são detalhes. E o que eu quero chamar a atenção aqui? Não é desconfiar de todo mundo. Eu vi gente ali que perguntou, e as doações? Em qualquer momento. Inclusive, nessa época de pandemia, que as doações para algumas igrejas, inclusive, pararam. Mas as doações, eu tenho que observar que as doações também são tratadas na Receita Federal, no COAF, tem a declaração de movimentação em espécie. Então, uma doação pode sim envolver lavagem de dinheiro. Alguém falou assim, olha, eu fiz um evento na minha igreja e arrecadou 50 mil reais. Aí o padre, o pastor, assina um recibo para o contador declarando recebi de doação ou contribuintes anônimos 50 mil reais. Isso que pode estar da melhor das intenções já está no radar de um COAF, na Receita Federal, principalmente se aquilo foi em espécie. Né? É que nós estamos na época de festa junina, mas nós sabemos de igrejas que faturam muito nessas festas. E aí vai lá, faz um depósito na boca do caixa, sem estar com os devidos cuidados contábeis, fiscais. Então, a legislação de lavagem de dinheiro, ela quer coibir a lavagem de dinheiro, mas muito mais do que coibir ou punir, é o sistema de prevenção. E aí, conectado a isso, o Conselho Federal de Contabilidade editou a resolução, antigamente era 1445, que eu também participei, que foi em 2013, e depois de muito aprimoramento, nós alteramos, eu digo, Conselho Federal de Contabilidade, IBRACON e FENACON, e editou-se, através do CFC, a resolução 1530. E o que ela... e aí, já entrando, né, preocupado com o nosso tempo aqui, o que tem a 1530? Então, é importante, Thaís, que os padres, os pastores, os religiosos conheçam a lei de prevenção à lavagem de dinheiro, para ver aos riscos que eles estão expostos. O contador, além de conhecer aquilo, ele precisa conhecer a lei, e na lei, em seu artigo 9º, parágrafo único, inciso 14, deixa eu pegar aqui, ela estabelece o seguinte, as pessoas, eu vou tomar a liberdade de ler, porque trecho de lei e pedaço da Bíblia também não dá para decorar ainda, viu? Vai lá. As pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviço de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência de qualquer natureza em operações, deverão adotar. Então, por que eu estou chamando a atenção? Primeiro, contador não tem que criar pânico. Quando se fala contador e COAF, ou lavagem de dinheiro, são aquelas operações que estão listadas na Lei 9.613 e na Resolução 1.530 do CFC. Então, o contador se deparou com alguma operação daquela, ele deve ou analisar para poder eventualmente comunicar ao COAF, ou avaliar se não é o que nós chamamos de comunicação automática. E aí, eu vou dizer, né? Então, o que é essa análise? Há algumas operações, e quais são as operações? Veja que isso acontece nas igrejas: compra e venda de imóveis, participações societárias, gestão de fundos de valores mobiliários, aberturas de contas correntes, investimentos, criação de sociedades, alienação de direitos, entre outros. Ou seja, aconteceu isso e há alguma chance daquilo não ser adequado, o contador deve avaliar, a resolução dá esses elementos, a 1530,
para uma eventual orientação ao COAF. Essa orientação que é dentro do site do CFC, tem lá SISCOAF, tem um link que é o Sistema de Informação do COAF, ele vai fazer ali o comunicado eventual. Veja, quando que o contador ele tem que fazer? Não é porque alguém doou 50 mil reais que é crime. Não é porque alguém comprou um imóvel e pagou em dinheiro que é crime. Não é crime. Então, essa... Ricardo, vai lá. Posso interromper de trazer uma questão bem nessa linha do que você está falando, antes de você concluir. Você está dizendo que não é crime receber os 50 mil, não é crime receber a doação ou comprar um imóvel. E aí você vai entrar provavelmente naquilo que eu quero te trazer já antecipadamente aqui, para dar uma instigada aí no pessoal que está nos ouvindo. Muita gente que até tem uma pergunta aqui da Bispa, passou aqui o nome dela, mas perguntando, mas como a gente faz então com as doações? Como a igreja sempre recebe doação e muitas vezes esses valores são depositados direto na igreja, em espécie no gasofilácio, o controle da entrada vai depender daquela contabilidade, daquela conta de contar ali os valores na hora. Agora, o que entra na conta corrente através de transferência e depósito, e ao mesmo vale para compra de um bem, você faz uma transação que você está mandando dinheiro para alguém. Você tem como rastrear de onde veio e para onde vai. Então me diz aí, Ricardo, eu quero que você me fale, o que você me diz sobre, eu tenho falado muito sobre a forma de controle da recepção também do valor, porque a igreja é muito fácil ela chegar e falar, depositaram esse dinheiro na minha conta, eu não sei de onde o dinheiro veio, mas eu recebi como doação. Eu entendo que a igreja também tem a responsabilidade de saber de quem veio aquele recurso. Depositaram 20 mil reais na conta em espécie, não tem identificação. No mínimo, uma responsabilidade da igreja criar mecanismos para identificar quem está depositando dinheiro na sua conta também. Então, eu tenho instruído as igrejas para que façam, junto ao banco, um cadastramento prévio para que todo mundo que for depositar acima de um valor X, que seja um valor razoável considerando o movimento daquela igreja, que se identifique. Porque eu entendo que há sim uma responsabilidade da igreja de saber quem está trazendo aquele recurso, né? Independentemente de ser uma doação ou não. E aí eu queria te ouvir para saber se isso aí que você vai nos falar, vai falar para a gente, tem um pouco a ver com isso que eu estou te dizendo sobre a possibilidade e, na verdade, a importância da igreja se preocupar, sim, com o recurso que entra, principalmente se tiver esse mecanismo aí de depósito, se tem como a gente fazer isso no banco. Você foi muito feliz em todo o diagnóstico que você fez, né? Então, eu vou só me atrever a complementar alguns pontos. Toda receita, toda despesa, nós temos que ter uma cultura de rastreabilidade. Isso é com a preocupação de mitigar risco para a igreja e risco para os seus membros. Esse é o plano central. Quando entrou um dinheiro, por exemplo, entrou em espécie ou mais, a entidade ela é obrigada a preencher a DME, que é Declaração de Movimentação em Espécie, quando é o mesmo doador. E eu estou falando aqui, não estou nem falando de lavagem de dinheiro, não tem nada, é que uma coisa parece que se confunde com a outra. Então, mas é uma outra obrigação acessória junto à Receita Federal, preencher o DECAC para informar o dinheiro que entrou. Quando toda transferência bancária ela é rastreável. Então, acima de 5 mil reais, o banco já comunica os órgãos de controle, a própria Receita e o COAF. Então, o que a igreja tem que fazer? Alguém doou 20 mil reais? Amém. Tomara que muita gente doe 20, 40, 50 mil reais para as nossas. Amém. A igreja só precisa ter a preocupação de ir atrás. Boa. Veja, muitas vezes as pessoas mas querem o anonimato. Eu mesmo, nós acompanhamos algumas lives que nós auditamos, aqui até pela própria Audisa, nessa época de pandemia, nós tivemos apresentadores de televisão, jogadores de futebol, personalidades que doaram 100 mil, 150 mil, 200 mil.
E o que eles pediram para o nosso cliente? Eu não quero meu nome em lugar algum. O lugar algum é dar publicidade. Sim. Então, por exemplo, a Thaís, ela pode doar R$100 mil em dinheiro ou em transação bancária para a igreja ABC. Na contabilidade da igreja, tem que identificar a Thaís. O que a igreja tem que respeitar é de não divulgar a Thaís como doadora daquilo. Se essa for a vontade do doador. Então, não publicizar o doador não significa ocultar contabilmente, porque aquilo é prova, é documento público. Então, tem que ir atrás. Veja, perfeito. Agora, imagine a seguinte situação. A igreja tem o seu dinheiro ali. E tem no caixa dela R$200 mil. Ela pode ter 200 mil no caixa? Pode. Mas ela tem que lembrar que ela tem que comprovar a origem. De repente, ela chegou, pegou R$200 mil em dinheiro vivo e foi comprar um carro numa concessionária qualquer. E ela comprou um caminhão para fazer doações na comunidade. Olha que bacana. E ela pegou R$200 mil do caixa, comprou um caminhão, pagou à vista. Isso é o que a gente chama na resolução 1530 de operação comunicada automaticamente. Ou seja, o COAF não está dizendo que há um crime de lavagem de dinheiro, mas ele vai fazer a rastreabilidade. Aliás, a concessionária é obrigada, é um agente que comunica. Olha. Dizendo, o COAF recebe da concessionária, vendi por R$200 mil em dinheiro à vista para a igreja ABC. Então, o contador da igreja que se depara com pagamento também tem que comunicar. E às vezes o contador, mesmo empregado, não comunica por desinformação ou porque também está imbuído ali, sabe que a coisa é transparente na igreja, só que ele chama para ele a responsabilidade, inclusive, perante o conselho e também profissional. E aí, o que eu quero trazer de dica para os profissionais da contabilidade? Porque muitas igrejas têm um contador interno ou têm um contador terceirizado. Então, o ponto maior da resolução e também da lei é a política de prevenção. E o que é isso? É você, contador, contadora, formalize essa política. Tem que ser formalizado, não adianta ficar no ombro. Então, ou seja, escreva uma norma. A norma, ela não precisa ser um tratado. Mas olha, eu oriento os meus colaboradores da área contábil que quando aparecerem aquelas operações listadas na lei, que é o artigo, o artigo 10 da lei, o contador tem que ser comunicado. E aí ele vai analisar se comunica ou não, ou se é caso de comunicação automática. E lá atrás você falou de controle. Então a lei pede, e a resolução controles, procedimentos e políticas. Então o contador tem que saber quem é o cliente. Quem é o cliente que eu estou me referindo? A igreja e os pastores. Então, o pastor recebe alguma forma de remuneração, tem que ter o recibo. Ele recebe benefício, tem que estar segregado. É base tributária, ofereça a tributação. Então, isso tudo tem que ser individualizado para não ter infração contábil, tributária ou ainda, eventualmente, resvalar em alguma questão dos crimes fiscais ou dessa lei aqui. E, por fim, o que nós falamos lá atrás da contabilidade. A lei pede registro das operações. Registro da operação começa com o documento contábil, documento fiscal, e termina com o registro no livro diário. Então, estar registrado no livro diário, não é livro caixa, e ter guarda de toda a documentação. Então, esse daí para a gente não ficar muito na técnica, no detalhe da resolução, mas a gente disponibiliza se precisar esse material. Muito bom. Quando a prebenda pastoral deve oferecer para a tributação pela IR tabela pessoa física,
Isso a gente já tem respondido, né? Se você quiser já entrar no... Você estava falando disso, né, Ricardo? Sobre, inclusive, as anotações, né? Todo mundo já sabe, quem tem acompanhado as lives aqui já sabe que a remuneração pastoral, ela requer a retenção do imposto de renda na fonte. Então, vou passar a bola aí para você responder. Tudo aquilo que tenha caráter remunerador. E muitas vezes, cada igreja... cada denominação acaba chamando com um nome, né? Então tem todos os tipos de igreja aqui nos assistindo. O que nós temos que ter em mente é isso: aquilo que tem caráter remuneratório, ele deverá ser ofertado à tributação. Aquilo que é indenizatório, e aí a sugestão, verificar com o seu contador e com o seu advogado, ele em regra não tem a tributação. E esse ponto parece simplório, mas muitas vezes eu não quero oferecer a tributação, eu mudo o nome. Então, esse é um risco também, que aí para resolver um problema de não pagar, eu faço às vezes até um fiscal tributário, que eu estou chamando um fato com o nome de outro. Então, essa é a recomendação, realmente aprofundar o que está por trás daquilo. Eu trago sempre, Ricardo, o exemplo, já que a gente falou aí de remuneração, as pessoas sempre falam assim, mas, por exemplo, a igreja paga o plano de saúde do pastor, a igreja paga as despesas do pastor em relação à moradia. E aí é bem legal o que você falou, porque eu costumo dizer isso, vocês podem dar o nome que vocês quiserem, mas para o fisco isso é renda. A gente, até no meu livro, eu trago algumas consultas públicas, né, que eu sempre vou tentando atualizar na Receita Federal, e é muito claro de que nas consultas que eu tenho até no livro, eu falo de maneira bem clara, plano de saúde do pastor é renda, ou seja, tem que ser tributado, e inclusive a Previdência Social, por não ser uma obrigação da igreja. Como o pastor é tratado como contribuinte individual, a igreja que paga aquela contribuição para o pastor, ela tem que incluir aquele valor para a tributação. Então é muito bom que você também tenha falado isso, porque eu costumo dizer exatamente isso. Você pode dar o apelido que quiser, mas o fisco vai ler isso como renda, né? E aí, Ricardo, nesse contexto aí que a gente está falando de controle, que a gente está falando de remuneração e que tem toda essa questão da lei de lavagem de dinheiro, eu queria só trazer uma questão, né? Muitas vezes o fato a igreja não está eventualmente trabalhando em prol da lavagem de dinheiro, com certeza não é esse o ponto, mas o fato de ter uma contabilidade e as informações estarem irregulares, porque nós temos aí essa atuação do COAF em prol, né, da prevenção dos crimes da lavagem de dinheiro, pode acontecer da igreja não ter esse problema de nunca ser autuada por isso, porque de fato não tem a lavagem de dinheiro, mas chamou a atenção para outros equívocos, não é verdade? Então, muitas vezes, por conta dessa situação, que de uma certa forma chamou a atenção do COAF, dos órgãos fiscalizadores e reguladores, a igreja sofreu uma autuação por conta de outros equívocos, como por exemplo esse que a gente acabou de citar, uma retenção de imposto de uma maneira inadequada, a falta de cumprimento das obrigações acessórias. Então, eu acho que essa questão da lei de lavagem de dinheiros, o controle que é feito pelo COAF, as informações que são automaticamente prestadas ao COAF, elas têm que chamar a atenção da entidade religiosa, não só se ela, claro, estiver aí preocupada com a questão da lavagem de dinheiro, porque, sabe por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que muitas pessoas me abordam falando, imagina, mas a gente não lava dinheiro, é claro que isso nunca vai acontecer com a igreja. Não vai acontecer isso porque, de fato, a igreja não está lavando dinheiro, mas pelo fato de haver esse órgão controlador e fiscalizador, a igreja pode vir a ser autuada por conta dessas outras irregularidades que muitas vezes são pequenas, mas que é como você falou, você trouxe aí vários exemplos de outros crimes que são possíveis de acontecer de uma maneira totalmente culposa, ou seja, sem nenhum dolo, sem nenhuma intenção, como a fraude, a questão do documento, não sei qual foi o termo que você usou até, acho que no âmbito penal, falsidade dos documentos, eu não lembro qual foi o termo, mas que isso pode trazer tanto uma responsabilidade para a igreja, para o pastor, como o contador, não é verdade? Com certeza. Eu estou vendo aí bastante pergunta, bastante comentário subindo aí. Vamos ler todos.
A questão, exatamente, nós temos que ter uma mentalidade, naquilo que falamos da prevenção, o que a maioria, sem dúvida alguma, das igrejas, passam longe da intenção de lavagem de dinheiro. Mas o que nós também temos que tomar o cuidado é para não servir de instrumento para a lavagem de dinheiro. E a igreja, ela serve de instrumento para a lavagem de dinheiro quando ela resolve comprar, por exemplo, sem documento fiscal. Porque ela vai promover, quem está sonegando o documento fiscal, ele não só está deixando de pagar ao fisco algum tributo, como o ganho desse tributo que ele não pagou, ele vai virar algum ativo ou algum investimento. Isso muito já, bom. Na leitura simplória da legislação, já começa a abrir um espaço para, vamos dizer, uma conivência. E eu digo aqui, não é a conivência no sentido jurídico de se tornar partícipe do crime. Eu falo da conivência moral. Perfeito, perfeito. É o pior de tudo. Perfeito, Ricardo, perfeito. Eu tenho que te interromper para dizer que isso é sensacional, porque como advogada e também cristã, né, a gente trabalha muito com entidades cristãs, eu costumo falar que a igreja não é um exemplo de moralidade, quem mais nesse mundo vai ser? E aí eu te digo, tem uma questão aí que a Bianca trouxe, que alguém perguntou se existe uma obrigatoriedade de só adquirir produtos e serviços com emissão de nota fiscal. Você acabou de responder. É uma questão que não é nem preciso trazer para o âmago da obrigatoriedade. É uma questão moral, é isso que você falou. Se você não pede, não exige a nota fiscal, você está sendo conivente com a sonegação de imposto por parte daquele que prestou o serviço ou que vendeu o produto. E aí, Ricardo, eu também já quero fazer uma outra observação. Muitas igrejas reclamavam dizendo assim, mas eu compro bolo, eu compro os quitutes para vender na cantina daquela irmãzinha. É caseiro. Para isso já existe, por exemplo, o MEI, que foi uma excelente solução para os pequenos empreendedores. Então não tem mais desculpa para não adquirir produtos e serviços com nota fiscal. Não tem. Qualquer um hoje abre o CNPJ na internet na mesma hora. Então o que você falou é uma das coisas mais importantes nesse ponto para mim. A igreja, ela tem a responsabilidade moral de não comprar nem contratar serviços sem a nota fiscal, porque ela está financiando, inclusive, a lavagem de dinheiro. É exatamente isso que você falou, Ricardo. Muito bom. Viu, Thaís? As nossas igrejas, elas, entre tantas coisas, elas buscam também a justiça social. A justiça social se constrói também com cidadania. Né? Estamos falando tanto de cidadania, democracia, tudo. E quando uma igreja... vou pegar o exemplo que você deu, foi ótimo. Ela quer comprar o bolo ou qualquer outra coisa de um fiel ou alguém da sua comunidade que produz e quer ajudar, ela vai ajudar de verdade se ela estimular, por exemplo, ele se ingressar como MEI. Por quê? Perfeito. Porque ele vai estar participando e construindo direitos para o futuro daquela pessoa. Muito bom. Para ser MEI não paga nada. Só que ele vai contribuir com um pouquinho e vai ser assegurado pelo sistema de seguridade social, vai ter uma proteção social básica em alguma situação. Então, a igreja, ela tem sim essa responsabilidade, porque em muitas localidades, ela é a autoridade no sentido moral ou o lugar que as pessoas buscam esse abrigo. Então, eu penso... trabalhar com regularidade para que efetivamente as pessoas lá na ponta se sintam efetivamente cidadão de verdade. Eu recebi aqui um WhatsApp, até quero cumprimentar o Glauco, a Paula, a Priscila, os sócios da Monella Advogados. E aí ele me mandou uma mensagem, né, o artigo 14 não é para as igrejas. Então veja, o 14, ele, de fato, né, ele não se refere aos templos, né, que estão no artigo 150B. Agora, por que eu sempre trago o artigo 14 quando eu falo para as igrejas? Primeiro, o artigo 14, ele é o mínimo
para a entidade sobreviver do ponto de vista tributário. Veja, as igrejas, muitas delas estão registradas no aspecto de tipo societário como associações. Muitas ainda não estão, seja artigo 44 ou qualquer outro, não estão adequadas. Agora, independente da relação da linha B e C com o artigo 9º e 14 do CTN, a legislação tributária, a legislação previdenciária e o Código Civil equiparam essas personalidades a qualquer negócio, se gostemos ou não. E como tal, ela coloca do ponto de vista subsidiário que elas devem observar aquilo que se aplica até ao empresário, por exemplo, que são os livros contábeis e fiscais. E esses livros, para serem válidos, eles devem seguir normas fiscais, tributárias e contábeis. Então, quando eu falo do 14 para as igrejas, é no sentido do alcance que eles têm em lei ordinária, inclusive, para as igrejas. É claro que, por exemplo, questão territorial, aí ficaria para uma outra discussão. Tem algumas soluções de consultas, mas isso deixa para um outro momento aí, né? Então, o que a gente fala as nossas igrejas, o que elas precisam fazer, né? O pessoal agora, de repente, está ouvindo a gente aqui, está ficando preocupado. É importante a preocupação para gerar o desconforto para poder mudar. As igrejas que não se usam contabilmente, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista estatutário, normativo, elas estão em risco, e a pior coisa que tem é você ficar no efeito avestruz. Ou seja, você enfia a cabeça no buraco e está tudo acontecendo. Vai vir alguma coisa, um vento mais forte, e vai levar todo mundo e acaba com a tua igreja. É verdade. Então, é verdade. A recomendação é, saindo amanhã, faça uma videochamada com o seu contador, com o seu advogado, e saiba como está a situação. Veja quais são os livros que eu tenho, como é que eu estou de documentação. Não precisa ter pânico, mas faça um levantamento. Como é que está os nossos recibos? Muitas igrejas, muitas paróquias. Quer ver um exemplo? Você vai numa igreja católica, ela tem a prestação de contas na entrada da igreja, né? E isso deriva, não é de uma vontade do padre, não, do pároco, é de uma obrigação do Código Canônico. Né? Então, o Código Canônico, ele estabelece a prestação de contas, inclusive que os membros da comunidade vão fazer parte do conselho para controlar as contas. E aí você olha o seguinte, você de repente entra numa igreja, vê entradas e saídas. Aí de repente você olha na contabilidade para ver se tudo aquilo está lançado. É isso que a gente não pode. Nós não podemos conviver, e aí me permita, seja católico ou qualquer outro, você ter uma postura no altar, ou na mesa, na frente, num púlpito, falando alguma coisa, mas a sua igreja praticando de modo diverso, isso é uma incoerência. Exatamente. E o pior, muitas elas são mantidas no regime de sede filiais. Né? Então, eu tenho o CNPJ 1, que é a sede da igreja, e o 2, que é a paróquia tal, ou o templo tal, ou comunidade tal. E aí, o que é imprescindível fazer? Cada uma dessas paróquias, desses templos, dessas comunidades, dessas células, desses núcleos, como queira, tem que ter o compromisso de fazer a coisa certa. Porque quando eu unifico essas informações contábeis e fiscais, é uma coisa só. É a personalidade. Né? É a personalidade jurídica da igreja. Então não adianta o CNPJ 1, 2 e 3 trabalhar direitinho, o 4, 5, 6 não. Exatamente. Então, aí a preocupação da gestão, né? É por isso, Thaís, o movimento que a gente tem visto, e a gente também trabalha nessa linha, mandar um abraço para o Paulo Carvalheiro, meu primo, né, que alegria estar aqui também. O que a gente tem visto
aquilo que parecia distante das igrejas não é só a contabilidade, é o que a gente chama de ERP, né? Que são sistemas de gestão. O que é um ERP bom para uma igreja? A igreja precisa ter um sistema que controle o fiel, que controle os seus membros, mas também que controle a secretaria, que controle a tesouraria, que controle quem doou, o que doou, quanto doou, que controle o fluxo e integre tudo isso com o contador. Hoje as igrejas, de qualquer porte, têm inúmeros sistemas, o Auditus é um, por exemplo, o Justus, mas assim, existem inúmeros sistemas no Brasil que as igrejas integram isso. O que é o ERP? Com o sistema de contabilidade. E quando a gente fala da igreja, a gente lembra que a igreja ela é consumidora, muitas vezes é uma prestadora de serviço, ela tem funcionários, tem obrigações trabalhistas, tudo aquilo que às vezes é feito sem uma cuidade da documentação e pode gerar risco. E aí a gente vê que quando a gente fala de lavagem de dinheiro, dá uma impressão de gravidade. Mas a gente tem visto processos trabalhistas e processos fiscais, tributários, que o pastor está sendo arrolado junto. O patrimônio do religioso está sendo levado junto. Exatamente. Eu cito uma decisão daqui, oriunda de Osasco, né, aqui de uma associação que trabalha com crianças excepcionais de Osasco, que na decisão mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho, o magistrado entendeu o seguinte: pouco importa se a entidade não tem fins lucrativos. Ela não pode se eximir das responsabilidades como empregadora e como contribuinte. E uma igreja é empregadora muitas vezes, é contribuinte. Sim. E aí a importância desta documentação. E quando nós falamos da documentação, e nós vamos lá, voltando na resolução do Conselho Federal de Contabilidade, a 12, né, o artigo 12 fala que o profissional deve conservar os cadastros e registros, bem como as correspondências, os comunicados com clientes, por pelo menos 5 anos. Né? Então, isso quer dizer o quê? Aquelas operações que a igreja fez de pagamento em dinheiro vivo, compra de carro com dinheiro vivo, precisa eventualmente ter um olhar mais apurado do contador. Chegou uma pergunta aqui para mim, e olha que interessante. E na época das festas, o que a igreja tem que fazer? Tudo bem, nós estamos numa época de pandemia. Nunca temos festa, né? Várias festas estariam acontecendo. E o que acontece? Imagina o seguinte: se a entidade, a igreja, organizou a festa junina. Ela gastou 100 mil reais para fazer a festa. Mas com tudo aquilo, doações e tudo, ela levantou 300 mil reais. Quanto teve de resultado? Então, entrou 300, gastou 100, o resultado foi 200. O que muita igreja faz? Ela lança 200 mil como doações diversas, cooperadores diversos, doações voluntárias. Isso é errado. Isso é erro contábil. Isso pode ensejar até o enquadramento, uma tipificação penal de crime tributário. Não estou nem entrando na questão da lavagem do dinheiro. Por quê? Porque ela omitiu, ela sonegou uma receita, e sonegação de receita, omissão de receita é crime fiscal, Lei 8.137, de 300 mil. E ela sonegou despesas que muitas vezes não tinha nem nota, de 100 mil. Então, é essa a preocupação. Então, volta para casa, veja o estatuto, veja a documentação, converse com o contador do plano de contas. Né? Cada contabilidade tem as suas características, cada igreja também tem a sua característica. Então, verifique o seu plano de contas contábil também, para estar adequado, comunicar a verdade da sua organização.